Então, vamos ver cada um. Bom, os efeitos somáticos são condicionados por dose, ritmo de aplicação, tamanho da área irradiada, tipo de radiação, idade do paciente e tipo de célula do tecido irradiado. Vamos ver cada um deles. Dose. Quanto maior a dose, mais evidentes vão ser os efeitos. Então, é bem tranquilo de entender a relação de dose com os efeitos somáticos. A gente consegue dividir ainda a dose em algumas formas. A gente considera a forma aguda grave quando a gente tem uma exposição aguda ao corpo inteiro. Então, é típica de explosões atômicas, né? Graças a Deus a gente não está ligado à nossa área de radiodiagnóstico. E o White ainda divide em síndrome da radiação aguda, que seria uma coleção de sinais e sintomas observados em indivíduos de exposição total do corpo. Eu não sei se isso está na apostila de vocês, tá? Então, vamos lá. Então, no caso, esses somáticos ou genéticos, determinísticos ou Estocásticos. Eles não são sinônimos. O somático, vou voltar lá, peraí. Somático vai ser sinônimo de determinístico. Genético vai ser sinônimo de estocástico. Foi aquilo, né? Falando dos genéticos, dos determinísticos, dos somáticos e dos estocásticos. Em que página você está? Na 107. Aí, tipo, se eles são sinônimos, por que não é dividido assim? É a mesma coisa? É a mesma coisa. São de livros diferentes, na verdade. Só por isso. Mas aí, no caso, para o White serve a mesma coisa do somático. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Deu para entender? Então, vamos voltar para lá. Dose aqui. Quanto maior a dose, mais evidentes vão ser os efeitos. Porque a gente estava falando que os efeitos somáticos são condicionados por todos esses itens aqui. Então, a gente vai ver um a um. O primeiro é dose. Quanto maior a dose, mais efeito somático a gente vai ter. Mais efeito direto nas células. Então, e a gente subdivide esses efeitos de acordo com a dose. Então, a gente tem uma forma aguda grave quando a gente tem uma alta exposição ao corpo todo, que é típica de explosões atômicas, explosões nucleares. E dentro dessa forma aguda grave, a gente tem uma síndrome de radiação aguda, que são uma coleção de sinais e sintomas observados em indivíduos quando tem exposição total no corpo. Então, a gente tem alguns períodos. O primeiro deles é o período prodrômico. Então, são os primeiros minutos, algumas horas depois dessa exposição. Isso aqui é típico de acidente nuclear, não tem nada a ver com a gente, mas, enfim, está no livro, então pode ser que a gente tenha que saber. Então, nos primeiros minutos a horas, o paciente começa a apresentar quadro de anorexia, de náusea, de vômito, diarreia, fraqueza e fadiga. Isso aqui acontece geralmente com exposições de cerca de 1,5 Gray. O período de latência é um período após essa reação prodrômica, desses efeitos que eu falei para vocês, que passa sem sinais ou sintomas. Depois a gente tem uma síndrome hematopoética, onde as lesões às células tronco hematopoéticas da medula e baço surgem. Então, clinicamente, a gente tem infecção, hemorragia e anemia, exposições de 2 a 7 Gray, tá vendo que a exposição aqui já está maior? Então, os danos já começam a ficar maiores também. Outros tipos de células já estão sendo lesadas. Síndrome gastrointestinal, exposições de 7 a 15 Gray. Estamos aumentando a dose, aumentando os efeitos no organismo dessa pessoa que foi exposta a esse tipo de radiação. Então, a gente tem já lesão às células do epitélio intestinal, perda de absorção intestinal eficaz, ulceração de mucosa com hemorragia, diarreia, desidratação e perda de peso. Bactérias intestinais levam a septicemia. Então, nesse caso aqui, a gente já tem morte. Nessa síndrome de radiação aguda, então, cada quantidade de Gray vai ter uma manifestação. À medida que a dose vai aumentando, mais células diferentes do organismo vão sendo afetadas em função dessa dose. E aí, voltei.
E aí a última aqui, síndrome do sistema nervoso central e cardiovascular, superiores a 50 Gray. Então a gente tem uma morte de 1 a 2 dias desse paciente. Colapso do sistema circulatório, necrose do músculo cardíaco, falta de coordenação, desorientação e convulsão. Então o paciente vem a óbito de 1 a 2 dias. Isso aqui para vocês verem que realmente a dose é um fator condicionante dos efeitos biológicos que esse paciente vai apresentar. Quanto maior a dose, mais células estão sendo envolvidas e menor a chance desse paciente sobreviver. Então, voltando agora à parte de dose. A gente estava vendo aqui a forma aguda ao corpo inteiro, né? Vamos para a segunda parte, que é a forma aguda frusta, ou seja, exposição também aguda, só que porções limitadas do corpo. Então, é típica de indivíduos submetidos à radioterapia, né? A gente dá uma grande dose de radiação a naquela área ali do tumor para promover a morte daquelas células. E na região irradiada podem provocar radiodermite, que a gente vai ver daqui a pouco o que é também. Terceiro tipo, exposição crônica. São pequenas doses de radiação ao corpo todo. Então, pode ser proveniente das fontes naturais de radiação, que a gente recebe naturalmente, radiação cósmica, radiação solar, enfim, que a gente está exposto diariamente, e radiodiagnóstico, né? E também tem a possibilidade de pequenas doses de radiação a porções limitadas do corpo. Então, são pequenas doses repetidas sobre os tecidos sensíveis que podem ter efeitos remotos. Também entra no caso das radiodermites. Então, aqueles profissionais lá do começo que a gente estava falando dos princípios da radiobiologia, né? Aqueles dentistas que não tinham conhecimento ainda de nada, de que radiação poderia causar ionização, seguravam os filmes ali na boca do paciente, enfim. E aí começaram a ter lesões em mão, casos de malignização em dedo, amputação, enfim. Por conta disso, pequenas doses de radiação, porções limitadas ali de maneira frequente. Oi. Isso. São grandes doses de radiação ao corpo todo. Tá? Essas radiodermites são... A gente vai ver daqui a pouco. Tem uma subdivisão, mas a gente vai ver, calma, estamos chegando lá. Então, o segundo item, a gente já viu dose, né? Isso tudo que a gente viu agora era que os efeitos somáticos estavam condicionados à quantidade de dose. Agora a gente vai ver o ritmo de aplicação. Quando fracionada, a letalidade não ocorre tão precocemente. Então, a gente subdivide em exposição aguda e exposição crônica. Aguda é quando a gente tem uma grande dose aplicada de uma vez só, né, num curto período de tempo, e uma exposição crônica são pequenas doses de radiação espalhadas num longo período de tempo. Isso também dá para entender pela nomenclatura realmente, né? Exposição aguda e exposição crônica. Tamanho da área irradiada também é importante. Quanto maior a área irradiada, mais cedo se manifestam os efeitos somáticos. Então, uma mesma dose, quando é exposta ao corpo inteiro, é muito mais maléfica do que exposta a uma pequena área do corpo. Tipo de radiação. A gente viu também radiação alfa, por exemplo, é altamente ionizante, sendo 10 vezes mais nociva quando comparada à radiação de X. A gente viu lá no comecinho da aula também, lembram? Que a radiação alfa é uma radiação particulada, então ela tem muita massa e muita carga, e por conta disso ela realmente consegue promover maior ionização quando comparada às outras radiações, como radiação X e radiação gama. Idade do paciente é importante também, quanto mais jovem, mais sensível o paciente tem maior metabolismo, né? Então o dano às células pode ser maior. E o White Faroá ainda cita mais 2 itens, presença ou não de oxigênio. Então, a radioresistência aumenta de 2 a 3 vezes quando a exposição é feita com oxigênio reduzido, ou seja, em situação de hipóxia. Isso porque quando a gente tem presença de oxigênio, ali naqueles efeitos indiretos da radiação, que a gente tem formação de radicais livres, lembra? Se combinado com o oxigênio, a gente pode formar também hidroperoxila, HO2, que é uma substância altamente tóxica também. Então, isso pode promover morte celular. E um item até importante e interessante que ele fala é que, às vezes, pode-se utilizar oxigenoterapia hiperbárica durante radioterapia. Então, alguns tumores crescem em hipóxia. Então, você pode oferecer oxigênio para aquele tumor
justamente para, na presença de oxigênio, você formar mais hidroperoxila e ser mais fácil que aquelas células morram. Mais oxigênio, mais formação de radicais livres, tá? Ai, você pode repetir essa parte? Posso. Então, você lembra ali do começo que a gente falou que no efeito indireto da radiação, a radiação age sobre a água, que 80% do nosso corpo é água, e a gente tem formação de radical livre, lembra? H+, ou H-. E eles vão se recombinar. Então, uma das piores recombinações desses radicais livres era o H2O2. Lembra? Peróxido de hidrogênio. A gente também pode formar hidroperoxila, HO2, na presença de oxigênio. E esse HO2 também é altamente tóxico para a célula e pode promover morte celular. Então, com um tecido com presença de oxigênio, a gente pode ter mais formação desses compostos tóxicos e isso pode levar à morte. Num caso de radioterapia, é interessante que você tenha a morte daquele tecido, porque é um tecido danificado, né? Você está querendo eliminar aquele tumor. Então, você oferece oxigênio para aquele tumor para que mais compostos desses tóxicos sejam formados e aquele tumor morra. Deu para entender? Então, o White-Faroua também fala de transferência linear de energia. E ele fala que quanto maior a transferência linear de energia, por exemplo, da partícula alfa, que eu já falei para vocês que tem grande potencial de ionização, maior vai ser a eficiência em danificar os sistemas biológicos por apresentar maior densidade ionizante. Então, radiações de LET baixas, como os raios-x, depositam sua energia de forma mais esparsa, tendo maior probabilidade de causar e quebrar um dano único ao filamento de DNA. Então, a partícula alfa, que tem muita massa, muita carga, tem uma alta transferência linear de energia, então ela penetra pouco, mas ela transfere muita energia de uma vez só. E isso é importante nos danos que ela pode gerar para aquela estrutura. Tá? Efeitos somáticos também são condicionados pelo tipo de célula do tecido irradiado. E aqui a gente tem uma classificação que está presente no Freitas, classificação de Ellinger. Ele faz uma sequência de possibilidades de células da mais sensível para menos sensível. Então, o tipo de célula vai ser importante em como ela vai reagir frente à exposição a essa radiação. Então, ele põe que os linfócitos são muito mais sensíveis que os eritroblastos, muito mais sensíveis que os granulócitos, enfim. Vem a sequência toda. Por último, células do tecido nervoso e células musculares. É muito difícil decorar essa sequência, obviamente. Mas dá para a gente entender, quanto maior a sensibilidade da célula, ela está diretamente relacionada à atividade metabólica. Então, células mais diferenciadas, também como células musculares, células de tecido nervoso, que não tem tanta diferenciação, não tem tanto metabolismo, não se dividem tanto, na verdade, são menos sensíveis quando comparadas às células sanguíneas, por exemplo, que estão sempre se reproduzindo. Então, caso caia alguma sequência dessas, tentem pensar assim, lembrem que células sanguíneas estão sempre em produção. Então, o metabolismo alto são mais sensíveis. Células mais diferenciadas, neurônios, células musculares, são menos sensíveis, tá? Com maior atividade de metabolismo. As mais diferenciadas são menos sensíveis. Isso aqui tudo a gente está vendo em efeito somático. A gente vai voltar ainda a falar um pouquinho disso aqui, daqui a pouco. Em efeito genético, a gente tem a ação da radiação e os seus efeitos diretamente sobre os cromossomos, né? A gente está falando de efeitos genéticos. Então, radiações ionizantes são agentes mutagênicos, a gente já sabe disso. Isso aqui é uma informação importante. A gente parece não haver limiar abaixo do qual uma dose seja ineficaz como fator de alterações genéticas. Ou seja, diferente dos efeitos somáticos que eu falei ali para vocês, de 1 Gray a tantos Gray vai acontecer isso. De tantos Gray a tantos Gray vai acontecer isso. Efeito genético, a gente não tem essa limitação de dose. A gente parte do pressuposto que qualquer dose pode causar um efeito genético. Então, isso é mais importante para a gente em termos de radiodiagnóstico, né? Porque a gente não trabalha com aquelas doses elevadas que a gente estava vendo até então. Então, esse é um fato importante, por isso a gente usa todas as medidas de radioproteção, enfim, para evitar que qualquer efeito genético pode acontecer, já que a gente não tem um limiar que a gente possa considerar seguro.
afirmar que abaixo daquele limiar a gente não vai ter efeito genético nenhum, isso não existe. Então, efeitos determinísticos, que são iguais aos efeitos somáticos. Só coloquei de novo para a gente lembrar, mas está com a nomenclatura do White agora. Limiar de dose, eles têm limiar de dose, como eu estava falando para vocês, então a gente pode afirmar que em cada dosezinha daquela vai acontecer determinado efeito. Então, a gravidade do efeito, isso aqui eu acho uma frase interessante que o White dividiu. Ele coloca que a gravidade do efeito é proporcional à dose. Então, quanto maior a exposição, maior a morte celular. Então, dose é um fator importante em efeito determinístico ou efeito somático. Então, a partir de determinada dose, a gente pode afirmar que vai ter mucosite, a gente pode afirmar que vai ter radiodermite. Nos efeitos estocásticos, que são semelhantes aos efeitos genéticos, lembra do Freitas, a gente tem danos no DNA, não tem limiar mínimo de dose, e aí a frasezinha do White, a probabilidade de causar um efeito estocástico aumenta conforme a dose aumenta. Então, enquanto ele fala que o efeito determinístico, a gravidade é proporcional à dose, o efeito estocástico, a probabilidade de acontecer acompanha a dose. A probabilidade, mas não quer dizer a gravidade. O outro a gente relaciona com gravidade. Ok? Então, mais uma frasezinha aqui de outros dois autores que falam que o efeito das radiações é maior nas células menos diferenciadas, aquilo que eu estava falando para vocês, e em grande atividade reprodutora. Então, vai ser diretamente proporcional à atividade mitótica e inversamente proporcional ao grau de diferenciação. Então, caso seja difícil decorar qualquer tipo de sequência, tentem decorar pelo menos isso aqui. Uhum. Então, o efeito das radiações vai ser maior nas células menos diferenciadas e em grande atividade reprodutora, como as nossas células sanguíneas, que a gente viu lá. Vai ser diretamente proporcional à atividade mitótica. Então, quanto mais divisão celular, mais sensível ela vai ser. E vai ser inversamente proporcional ao grau de diferenciação. Então, células muito diferenciadas, como os nossos neurônios, têm menor sensibilidade. Oi? Todo mundo copiou já? Então, vamos lá. Então, quanto maior o metabolismo, maior vai ser a radiosensibilidade. Quanto maior a vascularização, também vai ser maior a radiosensibilidade. A vizinhança também é um ponto importante, porque células tóxicas podem cair na circulação e agir à distância. Tá? Então, quanto mais irrigado for o tecido, também maior a probabilidade dele sofrer as consequências. Então, aquela classificação, mais uma vez, de Ellinger, agora a gente consegue entender um pouquinho melhor, né? Linfócitos, eritroblastos estão sempre em atividade reprodutora, né? Sempre se dividindo. São muito mais sensíveis do que células do tecido nervoso e células musculares, por exemplo, que são bastante diferenciadas. Vamos lá. O Freitas classifica as células como radiosensíveis, radioreativas ou radioresistentes. Isso também é bastante questão de prova, cai bastante. E questão de prova difícil, porque eles fazem as opções citando várias células, enfim, você tem que ir cortando qual é que está errada. Tipo, quais são as células radioreativas? E aí coloca letra A,
Célula do rim, célula do pâncreas, célula não sei o quê. Letra B. Tá, acho que tem. Tem, né? Vocês vão ver questão disso também mais para frente. Mas, enfim, essa é a classificação. Então, as radiosensíveis, ele coloca como linfócitos, células de tecido hematopoético, células de epitélio gastrointestinal, células germinativas. Então, lembrem-se aqui, linfócitos, células de tecido hematopoético são aquelas sanguíneas, estão sempre se dividindo, a gente já falou delas várias vezes. E células de epitélio gastrointestinal, lembrem-se que são aquelas primeiras dos efeitos ali daquela síndrome aguda, lembram? Diarreia era sempre um dos primeiros sintomas ali. Então, lembrem-se que elas também são bem sensíveis. Radioreativas é o bonde, né? A galera que está no meio, não é nem radioresistente, nem radiosensível. Então, células de epitélio da pele, células do endotélio vascular, células das glândulas salivares, células dos tecidos ósseo e cartilaginoso imaturos e células do cristalino, córnea e conjuntiva. Aí não tem muito sentido, é só decorar mesmo. Vou tentar... É mais fácil, na verdade, tentar decorar, ver um sentido nas radioresistentes e nas radiosensíveis, e o resto é o pessoal do bonde ali do meio, das radioreativas. As radioresistentes, células musculares, células nervosas, células dos rins, fígado, tireoide, pâncreas, suprarrenais, paratireoides, dos ossos e cartilagens maduras. A gente tinha reativas às imaturas, né? A gente tem questão, inclusive, falando, eu acho que tem mais tarde a gente vai fazer umas questões, falando de paratireoide, de tireoide, como sendo célula radioresistente. Porque radioresistente a gente sempre decora mais muscular e nervosa, né? Neurônio. E aí ele cita tireoide, fala rim, eu acho, célula dos rins também, que a gente pula e tem na opção como sendo radioresistente também. Segundo White-Faroua, ele classifica a radiosensibilidade como alta, intermediária e baixa. Então, essa nomenclatura que a gente viu antes, radioresistente, radioreativa e radiosensível, é do Freitas. White-Faroua é alta, intermediária e baixa. Mas é até mais fácil um pouquinho, né? Tem menos gente ali do que o Freitas. Alta, ele cita órgãos linfóides, medula óssea, testículo, intestino, membrana mucosa. Intermediária, vasculatura fina, cartilagem em desenvolvimento, osso em desenvolvimento, glândulas salivares, pulmões, rins e fígado. E baixa, neurônio e músculo. Ponto. Então é um pouquinho mais fácil. Mas, como a gente não sabe qual vai ser a bibliografia, estão aí as duas para vocês. Aí as radiodermites, ó. A gente subdivide as radiodermites, na verdade, em grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Vamos ver a diferença de cada uma delas. No grau 1, a gente tem uma radiodermite semelhante a uma queimadura solar. Então fica um vermelhidão na pele, né? Por causa de vasodilatação local. E ela vai ser reversível. Então a gente não tem lesão ao epitélio e derme mais profundos. Já no grau 2, a gente tem uma epidermite. Então a gente tem destruição das células da epiderme. Então o vermelhidão já é muito mais intenso, né? Mas o importante do grau 2 é saber que o derma está íntegro ainda. A gente só tem lesão na epiderme. Então a gente tem bolha, tem vermelhidão, é um quadro feio, mas é reversível, porque o derma não foi lesado. No grau 3, a gente tem lesões mais profundas, atingem derma. Essa paciente aqui certamente foi uma paciente que fez radioterapia por conta de um câncer de mama, né? Vocês estão vendo aqui que a mama esquerda dela está removida. Então, nesse caso de radiodermite grau 3, a gente tem bolhas profundas, necrose, ulceração da pele, e aí fica com essa aparência aqui mais serosa, né? Parece... Depende da dose, depende, enfim, cada caso é um caso, né? Mas é possível, pode ficar, dependendo da dose de radiação que esse paciente foi exposto. Então, ele fica com essa aparência mais cicatricial, a pele, assim, né? Mais fibrosa. E o grau 4, é interessante vocês saberem, a gente tem grau 1, grau 2, grau 3, que a gente viu até agora. Aí, partindo de quem não estudou, pensa que o grau 4 é o maior de todos, né? A gente vai na sequência, 1, 2, 3, 4. E não é. Então, isso é importante vocês saberem. Isso foi questão de prova e é quase uma pegadinha, porque quem não estudou marca 4 de cara, né? O pior é o 4, e não é. A 4 é a radiodermite chamada de profissional.
Então, é típica dos profissionais que trabalham com radiação, os primórdios lá, os precursores da radiologia. Então, a gente tem atrofia progressiva da pele, vai perdendo sua elasticidade, formando um pergaminho, com um quadro doloroso concomitante e unhas friáveis e quebradiças, com fissuras ou crostas longitudinais e ulceração na cutícula. Aí a ordem ficaria o quê? Grau 3? A 3 era a pior de todas, no caso. A 4. A 4 é como se fosse uma coisa à parte. A quarta é típica dos profissionais que trabalhavam com radiação. Se você for dividir num paciente que é submetido à radioterapia, por exemplo, é grau 1, grau 2 e grau 3. Tá? Então, lesões bolhosas, pensa assim, atingindo derma, uma coisa mais profunda, grau 3, não é a 4. E na questão cai exatamente isso. Então, quem não sabia, a maioria foi na 4, né? Chuta 4, que pensa que é uma sequência, e não é. A 4 é típico radiodermite profissional, dos profissionais que trabalhavam com radiação e se expunham à radiação ali nas mãos. Sobre tecidos orais. Isso aqui é uma classificação só do White, mas que é bem interessante. Ele fala que em caso de radioterapia de cabeça e pescoço, os tecidos orais também podem sofrer os efeitos dessa radiação. Então, ele fala que em grandes doses de radiação, quando a radioterapia é utilizada para tratar câncer oral, geralmente carcinoma de células escamosas, que é o mais comum em cavidade oral, quando se está diante de uma lesão radiosensível avançada, profundamente invasiva, que não pode ser removida cirurgicamente, a gente lança a mão dessa radioterapia. E aí os tecidos orais podem sofrer de maneira indireta a consequência dessa administração de dose. Então, considerando 2 grays diários bilateral em campos de 8×10, que é o que ele considera, totalizando 10 grays semanais, ele fala que em mucosa oral, a camada basal composta de células troncos radiosensíveis de divisão... existe uma camada basal composta de células troncos radiosensíveis e próximo do fim da 2ª semana, à medida que algumas células vão morrendo, a mucosa vai mostrando vermelhidão, inflamação, ou seja, mucosite, úlceras e pseudomembranas, descamação epitelial. Então, a gente tem uma aparência mais ou menos assim, de uma mucosa bem vermelha e com áreas de ulceração. Ao final da irradiação, a mucosite em geral é mais grave, com máximo desconforto e dificuldade de alimentação. É possível que se tenha infecção secundária por cândida e a gente tem uma regeneração completa da mucosa após cerca de 2 meses. Porém, a membrana tende a se tornar atrófica, fina e relativamente avascular. Então, é um quadro reversível depois de 2 meses do fim da radioterapia. Tá? Em relação às papilas gustativas, ele diz que com aquela dose que ele citou de exemplo, a gente tem extensa degeneração na arquitetura normal, perda de paladar na 2ª ou 3ª semana, que também vai ser reversível, mas tem redução de 1.000 a 10.000 vezes no paladar. Então, sabores amargos ou ácidos são mais afetados quando irradia 2 terços posteriores da língua, né, que são onde a gente sente mais sabores, e sabores salgados e doces afetados quando o terço anterior da língua vai ser irradiado. Alterações na saliva podem ser parcialmente responsáveis pela alteração de paladar também, mas, de um modo geral, a gente tem recuperações próximas aos níveis do normal aí entre 60 e 120 dias após a radiação. Então, depois desse período, tende as papilas gustativas a voltarem a exercer sua função normal. E essas alterações de paladar tendem a diminuir também. Glândulas salivares, e aí é um ponto importante de alteração de tecido oral. O parênquima das glândulas salivares é muito radiosensível, em especial das parótidas. Então, quando o paciente é submetido à radioterapia em cabeça e pescoço, a gente tem a redução acentuada e progressiva da salivação logo nas primeiras semanas. E com isso, a saliva, ele cita que a saliva chega próxima a 0 com 60 gray. Então, a gente tem aquele quadro de xerostomia clássico de paciente que faz radioterapia, boca seca e a deglutição passa a ser dolorosa também. Então, um pequeno volume de saliva que esse paciente consegue produzir, ainda assim fica mais viscoso e tende a ter um pH um ponto mais ácido, acima do normal, um pH em torno de 5,5. E isso já é suficiente para iniciar a descalcificação do esmalte. Então, a gente tem redução de 44% da capacidade tampão da saliva
e esse ressecamento bucal regride de 6 a 12 meses após o fim da radioterapia por hipertrofia glandular compensatória. Mas a gente tem aquele quadro que a gente vai ver agora na parte de dente também por conta dessa redução salivar. Aquelas cáries de radiação, né? Vocês já devem ter visto a radiografia, tem umas imagens aqui também. Em relação a dentes em formação, a gente pode ter retardo na risogênese, malformação, microdontia, falha na formação de um ou mais dentes, destruição do germe dentário, caso a radiação preceda a calcificação. Então, aqui a gente tem uma panorâmica de um paciente que sofreu radiação de cabeça e pescoço, tem várias ausências, né, várias malformações. Cáries de radiação por efeitos salivares, redução do fluxo salivar, redução do pH, redução da capacidade de tamponamento, aumento da viscosidade e flora alterada. Então, é indicada, às vezes, a aplicação tópica diária de gel de fluoreto de sódio a 1%, utilizando moldeira, juntamente com higiene oral rigorosa, dieta e procedimentos restauradores. Então, aqui as nossas famosas cáries de radiação. Na verdade, o paciente desenvolve essas cáries não por conta da estrutura dos dentes que está mais fragilizada, mas sim porque a saliva dele está quase inexistente, a capacidade de tamponamento diminui e a saliva está mais ácida também. Então, proliferam mais bactérias e por isso ele tem essa cárie de radiação generalizada. Em relação ao osso, que também é um ponto legal, importante de saber, a gente tem destruição de osteoblastos e em menor grau de osteoclastos, a gente tem danos à vascularização do periósteo do osso, atrofia do endósteo, então o osso fica mais hipovascular, hipóxico e hipocelular. Então pode haver uma menor mineralização desse osso, tornando esse osso mais quebradiço. Então a mucosa oral acaba se decompondo e a gente tem exposição desse osso, gerando aquele quadro clássico também de osteoradionecrose, que é a complicação clínica mais grave do osso. E ele é mais comum de acontecer em mandíbula. Então, os pacientes, é importante, isso no hospital que eu trabalho no HFAG, para quem conhece, ali na Ilha do Governador, a gente tem o hospital de referência da FAB para paciente oncológico. Até a Beatriz, que dá aula para vocês de patologia, também trabalha lá. Então, assim, todo paciente da oncologia lá do HFAG passa pela odontologia antes, para fazer justamente esse check-up geral. É importante que eles façam esse check-up para, antes de iniciar o tratamento radioterápico, corrijam cáries, enfim, tudo que tiver de alteração dentária para evitar manuseio desse paciente no pós-radioterapia, porque o osso está alterado, a saliva está alterada, está tudo alterado. Então, a gente faz um tratamento pré para evitar que ele tenha complicações futuras. Então, a principal alteração que a gente tem aqui em casos de pacientes submetidos à radioterapia de cabeça e pescoço são as cáries de radiação e a osteoradionecrose, tá? Então, aqui é um caso de osteoradionecrose. O aspecto radiográfico parece de malignidade, né, meio corroído por traços, assim que a gente chama. Mas essas áreas radiolúcidas mais irregulares, assim, esse paciente provavelmente podia ter um dente aí com alguma lesão, enfim, aí tem que remover e como aquele osso já está mais hipovascular, ele acaba cicatrizando de maneira errada, enfim. E a gente tem um quadro como esse aí. Em relação à musculatura, a gente pode haver inflamação e fibrose, resultando em contratura e trismo dos músculos da mastigação. Músculos pterigóides e masseter geralmente são envolvidos e a restrição de boca geralmente começa cerca de 2 meses após a radioterapia ser concluída. Então, às vezes, um trabalho de fisioterapia é importante também nesse caso para reabilitar esse paciente. No feto e no embrião também podem ter efeitos de radiação, e isso também já foi questão de prova. O feto é particularmente sensível, a gente viu lá atrás que quanto menor a idade, maior a sensibilidade também. Então, principalmente no período da organogênese, de 2 a 8 semanas após a concepção, quando os órgãos estão sendo fabricados, né, esse feto é mais sensível. Então, a gente pode ter anormalidades congênitas, pode ter microcefalia, deficiência mental, a doses baixas de radiação, morte se a dose for muito alta, né, o feto não se desenvolve de maneira que possa sobreviver, e são citados casos até de neoplasias pós-natais, ou seja, leucemia pós-nascimento do feto em função da radiação que ele recebeu em barriga ainda. De 2 a 8 semanas após a concepção.
Então, doses parceladas vão ser mais deletérias para os fetos do que doses únicas, porque nesse período, vários órgãos estão sendo fabricados, né? Então, se fosse de uma vez só, de repente, agiria em cima de um único órgão. Doses fracionadas vão estar agindo em diferentes períodos, em diferentes fabricações de órgãos. E órgãos anômalos podem levar à morte neonatal por não exercerem suas funções, né? Então, dependendo do grau de alteração na formação desse órgão, o feto pode vir a óbito antes do nascimento. Uhum.